Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da Igreja Presbiteriana do Jardim América, tudo bem? Hoje é segunda-feira, eu quero trazer algumas palavras devocionais aqui para a sua vida. Ontem, durante o nosso culto, nós iniciamos uma nova série no livro de Gálatas, mas em um momento do culto nós contamos uma história para as crianças e para isso usamos uma passagem dos evangelhos, mais especificadamente o Evangelho de Marcos. No seu capítulo de número 4, nós lemos um verso para as crianças, mas contamos a história de quando Jesus ele acalma uma tempestade ali. Dá uma lidinha como devocional nessa segunda-feira, nos versos 35 a 41, eu estou com a Bíblia aqui em mãos, do Evangelho de Marcos, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, eu estou lendo na versão NVI, tá? E as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. Foi esse verso que nós lemos com as crianças, né? O vento se aquietou-se e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma breve reflexão sobre essa passagem. Nós poderíamos fazer muitas reflexões devido à riqueza do que Jesus está nos ensinando aqui. A pergunta dos discípulos para Jesus é: Mestre, não te importa que morramos? Às vezes nós passamos por algumas situações na vida que nós temos a impressão de que Deus não está presente ou que Deus não se importa conosco. Deus deve estar dormindo ou preocupado com muitas coisas e Ele não está vendo a dor do meu filho, a minha enfermidade, a minha situação, o meu problema no casamento, o meu problema emocional. Mas Deus, mesmo dormindo, aqui nesse caso específico ele estava dormindo, né? Na verdade ele está sempre guiando os nossos passos, sempre nos protegendo. O que é interessante é que essa foi a pergunta dos discípulos para Jesus. Jesus não responde, Jesus age, Jesus entra em ação. E depois que Jesus traz a solução para uma crise que eles estavam tendo, no caso ali uma tempestade, nós podemos de forma figurada pensarmos nas tempestades de nossas vidas, nas nossas tribulações. Depois que Jesus entra em ação, depois que Jesus fala aquiete-se, acalme-se, é que Jesus então interage com eles e faz uma pergunta para eles. Ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Perceba, nessa breve reflexão eu não quero destacar o milagre em si, eu quero destacar esse diálogo. A pergunta que os discípulos fazem para Jesus, Jesus responde com uma pergunta ou duas perguntas. Por que nós temos medo? O medo nos leva a acreditar que muitas vezes Deus não está presente, que Deus não se importa, que o pior pode acontecer nas nossas vidas, a morte, e Deus não está nem aí. Mas Jesus, ele age nas nossas vidas e depois ele pergunta: por que vocês estavam com medo de morrer? Vocês não têm fé no sentido, vocês não confiam que mesmo que aparentemente eu esteja dormindo, no caso lá era literal, ele estava dormindo, eu estou no barco com vocês e isso faz toda a diferença? E o diálogo continua, na verdade, não mais entre eles e Jesus, mas entre eles, os discípulos. Eles estavam apavorados diante do que aconteceu. Eles estavam admirados, eles estavam surpresos e perguntavam uns para os outros: quem é este que até o mar, o vento e o mar lhe obedece? O que eu quero que você reflita nessa segunda-feira é que às vezes nós esquecemos do poder de Deus nas nossas vidas. E quando nós nos esquecemos, nós ficamos surpresos pelas coisas grandiosas que Ele tem feito. Aqui na Igreja do Jardim América nós temos visto
essas coisas grandiosas que Deus tem feito, verdadeiros milagres. Pessoas da nossa comunidade, fora da comunidade, que nós temos intercedido e que Deus tem agido de forma maravilhosa. Lembre-se, seja qual for o problema, seja qual for a situação que você esteja passando na sua vida, seja numa área financeira, numa área de enfermidade, numa área conjugal, numa área de relacionamento com filhos, em questões internas, existenciais, psicológicas, crises, depressões, seja o que for, jamais pense que Deus não está com você. Jamais pense que Deus não se importa com você. Eu vou morrer e Deus não se importa comigo. Peça a Ele ajuda e Ele vai entrar em ação. E confie, não tenha medo das circunstâncias da vida, porque o Senhor é com você. Leia esse texto de Marcos, medite nessa palavra e que Deus muito abençoe a sua vida e a sua semana.